Olha, a Secretaria de Segurança divulgou números relacionados à criminalidade aqui em Teresina e no estado do Piauí. A situação não é confortável no comparativo com o ano passado. Vamos aqui à tela para a gente ver esses dados, os indicadores de criminalidade aqui relativos a Teresina, os crimes violentos letais intencionais, chamado CVLI, de janeiro a novembro de 2016, foram 326 casos. Em 2015, nesse mesmo período, 309 casos. Houve uma variação para cima, positiva, de 5,5%, portanto, um crescimento. Os crimes violentos letais intencionais englobam homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e também estupro seguido de morte. Nós temos também dados aqui relacionados ao interior. Esses mesmos crimes, 306 casos de janeiro a novembro de 2016, 275 no ano de 2015, um crescimento de 11,2%. Em relação ao estado do Piauí, no somatório Teresina interior, foram 632 casos de janeiro a novembro de 2016, 584 no ano passado, uma variação de 8,12%. Esse é o crescimento verificado. Os roubos em Teresina, de janeiro a novembro, 18 mil ocorrências. De janeiro a novembro de 2015 foram 15 mil, quase 16 mil, 13,2% de crescimento. Em relação a roubo de veículo, 2.270 ocorrências esse ano até novembro, no ano passado 1.986, a variação, o crescimento é de 14,3%. Para comentar esses dados, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Jornal do Piauí, o delegado-geral da Polícia Civil, Riedel Batista. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Nós percebemos um crescimento, especialmente no crime que mais preocupa, ou os crimes, que são os crimes letais intencionais, relativo a homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, estupro também seguido de morte. A que se pode atribuir, delegado? Na verdade, esse aumento, pequeno aumento em relação à capital, de 5%, ele no mês de dezembro já foi verificada a questão da atualização do mesmo dado 2015 e 2016. Então, em dezembro, fatalmente, até o final do ano, nós teremos uma redução em relação ao ano de 2015. Tá? Nós tivemos várias ações nesse último trimestre em relação à contenção do crime de homicídio e a gente vai chegar ao final do ano justamente igualando em relação a 2015 ou até mesmo com uma redução. Então, já foi verificado nesses primeiros 15 dias de dezembro uma redução tanto em homicídios quanto em roubos e também em roubos de veículos. Agora, em dezembro, já foi verificada a redução? Isso, foi verificada. Mas você acha que será suficiente para cair aos mesmos patamares do ano passado? Nós temos a meta nossa é sempre a diminuição em comparação ao ano anterior. E também fazer um comparativo dos 2 anos de gestão, 2015 e 2016, com comparativo com 2014. Então, em relação ao homicídio, que é o CVLI, na capital e no interior do estado e no Piauí, teremos na capital, certamente, uma redução e no interior e no estado do Piauí, vamos esperar fechar os dados para ver se vai ter uma redução ou se vai ficar no mesmo patamar. Mas o crime de homicídio, ele é interessante porque não é só a questão da prisão em si. Nós temos outros fatores que envolvem a questão do CVLI. Nós temos verificado que grande parte desses vítimas de homicídio, eles possuem antecedentes criminais. Então, são pessoas já envolvidas em crimes. Nós temos atualmente cerca de 70% hoje das pessoas que são vítimas de homicídio têm antecedentes criminais. Então, muitas vezes, uma briga de gangue, uma rixa por um tráfico de drogas, está sendo a justificativa por essas mortes dessas pessoas. E muitas vezes também a polícia ela atua no combate preventivo, no combate de repressão, que é a repressão qualificada da Polícia Civil, mas por vezes ela não consegue chegar porque geralmente é um crime encomendado. São pessoas que têm uma rixa e em determinado horário elas vão lá para matar o seu desafeto. Então, isso impede a atuação da polícia no caráter preventivo. Mas esse trabalho está sendo feito. Nós temos hoje, atualmente, cerca de 10 pessoas que são vítimas de homicídio no estado do Piauí. 7 delas têm antecedentes criminais, então já vem de um histórico anterior do mundo da criminalidade. Agora, delegado, termina sendo sempre negativa essa morte, né? Não se deve pagar com a morte independente do crime de que foi cometido.
o setor de inteligência, de que forma ele pode contribuir para evitar esse tipo de conflito entre gangues, entre criminosos? Nós estamos fazendo. A questão da estatística criminal é feita, as manchas criminais em relação aos crimes de homicídio são atualizadas diariamente, a atuação no combate aos cumprimentos do mandado de prisão de homicida, de pessoas envolvidas em tráfico, em roubo, são feitos diariamente. Nós prendemos muito em relação tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil. Mas essas pessoas que são envolvidas, repito, em crimes, elas vivem numa constante situação de risco. E, por vezes, ameaças que são feitas a elas não são compartilhadas junto à polícia. Às vezes, a pessoa que é vítima de homicídio já sofreu 3, 4 ameaças, mas após a morte, somente é que a família vai colocar isso à polícia. Então, como eles vivem no mundo criminoso, eles não compartilham isso com a polícia, que poderia ser uma questão de reprimir essa questão do homicídio em relação àquela vítima potencialmente que está sendo procurada por um desafeto. Em relação aos roubos, delegado? Bem, em relação aos roubos, nós tivemos um aumento em relação ao ano passado, até esse período. Em dezembro, já estamos tendo uma queda, mas principalmente o roubo, nós temos o roubo de pequena monta, que aumentou um pouco. A questão dos roubos de pequena monta, um aparelho celular, uma mochila, uma bolsa, esse roubo que veio a questão desse aumento. O secretário de Segurança, ele está implementando uma medida, uma determinação dele em relação à Polícia Civil, a questão de uma equipe especializada no combate ao crime de roubo de celular, que corresponde a 70% de nossas ocorrências tem um roubo de um celular envolvido nessas ocorrências de roubo. Então, nós vamos ter uma equipe, a partir de janeiro, o secretário já determinou isso, uma equipe especializada só em relação a esse crime do roubo de celular. Porque o roubo de celular, sempre no roubo, ou pode ser o celular isolado, ou pode ser num crime de um veículo, que a pessoa leva o celular, no crime a uma residência, a um posto de combustível, a um comércio. Celular é moeda de troca, delegado? Na verdade, sim. Sim, devido à questão dos aparelhos celulares, tem um valor hoje substancial de 4 mil até 5 mil reais, nós temos um aparelho celular na praça, que corresponde até mesmo mais do que um veículo usado, um aparelho celular hoje. Então, ele, após roubado, ele tem fácil comércio entre os receptadores e esse comércio será combatido também de forma firme em relação a 2017. O celular, portanto, o objeto mais desejado pelos criminosos, na maioria dos casos, 70% de acordo com o delegado. Vou aproveitar a sua presença aqui para perguntar de um caso que nós abordamos ontem no Jornal do Piauí, uma criança de 1 ano de idade que terminou falecendo com suspeitas de subnutrição. Inclusive, o corpo foi enviado ao Instituto de Medicina Legal, que deve expedir laudos dos exames feitos no corpo. Esse caso já chegou à delegacia da criança, do menor vítima, de que forma será tratado pela polícia? Bem, esse caso nós já temos conhecimento, nós temos lá 2 delegadas, a delegada Kátia e a delegada Tatiana. A delegada Tatiana está cuidando desse caso específico, já instaurou inquérito policial, já solicitou exames periciais em relação à menor vítima. Nós estamos aguardando e familiares, e amigos e vizinhos estão sendo ouvidos em relação a esse inquérito. Esse inquérito ele poderá dar, de acordo com as investigações, um homicídio culposo, tá? Ou homicídio doloso em relação aos familiares. Doloso, delegado? Culposo ou doloso, de acordo com as perícias que vão ser colocadas pela perícia criminal. Então, está nessas 2 vertentes aí. Mas o importante é que a polícia, ao tomar conhecimento, instaurou o inquérito, a delegada Tatiana está muito bem comandando esses casos de grande repercussão no estado do Piauí e ela é competente e é capaz, em relação a esse caso, novamente, da gente solucionar esse caso e, da melhor forma, dar um exemplo em relação a esses maus tratos que essa criança sofreu e veio a óbito. Quero agradecer ao delegado Riedel pela entrevista, as informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Tá, eu agradeço, Thiago. Boa tarde a todos. Boa tarde.